trazer assolação, e em todo o tempo do povo de Deus é um ministério de restauração. Diga, fui chamado para ser restaurador. A Bíblia diz no Isaías 61, é um dos textos mais profundos no sentido de profecia messiânica. Isaías 61 está falando de Jesus, está falando do clímax da revelação, está falando do suprassumo, está falando do máximo, está falando de Yeshua HaMashiach, está falando do Messias e está falando do único ministério do Messias. E se esse Messias teve este único ministério e nos transferiu este ministério do Messias, é o meu ministério, é o teu ministério. A Bíblia diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor. Da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá eterna alegria, porque eu, o Senhor, amo a tzedakah, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor das nações. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O que é o apostólico? O que significam essas viagens, já dita pelos nossos colegas? O que significa você pegar do seu bolso? Nem sempre a igreja pode pagar. Nem sempre a igreja tem condição de ficar pagando as nossas viagens, pagar hotel, nem sempre. O que é isso? Você investe por causa de um chamado. Você entra nas cidades, você vê desolação. Nós entramos em cidades no Brasil ricas, com condições de ser ricas, mas todas arruinadas por causa da corrupção, por causa da idolatria, que gera toda a maldade. Qual é a função apostólica? Qual é a função profética? Por que essas conferências? Seria um movimento para nos fazer sofrer, como nós sofremos até o dia do início desse trabalho? O desespero, meu Deus, por favor, tem que dar certo, temos que juntar as pessoas. Ou alguém imagina que isso dá algum lucro? Se nós conseguimos pagar as contas, já está todo mundo pulando de alegria. O milagre que aconteceu à noite, para nós já podia ter terminado ontem, de tanta alegria, porque conseguimos pagar as contas. Nós estamos aqui, é por causa de um chamado, porque nós somos chamados para ser restaurador das brechas, para trabalhar em cidades arruinadas, aquilo que foi derrubado no tempo, nós estamos levantando. Nós
todos, no poder do Espírito Santo, estamos levantando. Ninguém está brincando de igreja, ninguém está brincando de fazer feudo, ninguém está levantando o império. Nós estamos em missão permanente, fazemos parte de diferentes famílias, mas todas as famílias, uma só família, a família de Deus. Em Jesus Cristo é criada uma nova humanidade. A palavra diz em Efésios capítulo 2, de 11 a 18, que Deus cria uma nova humanidade, não é um novo homem. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que significa essa nova criação? O que significa? Significa a restauração. E agora, a partir de Jesus, a coisa muda completamente de cenário, porque há alguém com uma autoridade que nunca houve no planeta. Toda autoridade foi conferida à igreja, toda autoridade por causa da vitória de Jesus e da sua ressurreição. Ele diz: toda autoridade eu tenho, por isso agora vão, eu dou a vocês essa autoridade. A palavra diz em Efésios 3 que a igreja é o mistério de Deus escondido na eternidade. Deus revela os seus mistérios, o seu poder aos principados e potestades através das múltiplas formas que Ele opera. A igreja é o sonho de Deus. A igreja como nova criação, a igreja como nova criação, para viver a nova humanidade, a nova cidade, para o reino, a igreja também foi assolada. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 17, ali, claro que não é a igreja, é a falsa igreja, mas ela só existiu porque ela encontrou o meio de existir. Então, quando lemos Apocalipse 17, diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, ou é a noiva ou é a prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que está coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e de vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia uma inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre o qual ela está montada, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados quando viram a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e que agora não é, é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade. Como reis junto com a besta, eles têm um único propósito, e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações
e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta.